Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e continuo mostrando para vocês minha coleção de revista 7. Vamos lá nesse ritual dominical de revisita ao passado. A revista é de fevereiro de 1999, edição 140, R$ 5,70, ano 13 da revista, pela editora Peixes. O novo Star Wars e os filmes que vão arrebentar em 99, né? Aqui já começa a ficar mais perto o hype do Star Wars. Globo de Ouro, A Consagração do Central do Brasil, A Vida é Bela, filmes de guerra, TV por assinatura. Além da linha vermelha, que eu acho que deveria ter sido assim a capa dessa revista, né, pela matéria de dentro e pela proximidade do Oscar e tudo mais, eu acho que deveria ter sido a capa. Jornada nas Estrelas, Tom Hanks e Meg Ryan com mensagem para você. E aí, um show de sensualidade em fotos espetaculares. Cameron Diaz como você nunca viu. E essa capa, claramente tentando apelar para um público, enfim, de banca geral, né? Não para o público do cinema. E acho ok, né? Eles estão tentando manter a revista, ganhar dinheiro. É que vendo as revistas que estão aí até hoje, né? Quem permaneceu de cinema ao redor do mundo. Então a gente tem, por exemplo, a revista Empire, a gente tem, mais específica ainda, né, American Cinematographer. No mundo dos games tem revistas também como a The Edge, Game Informer, que são 100% dedicadas aos seus assuntos e é um nicho, e trabalham esse nicho. Eu acho que esse tipo de coisa tem um efeito imediato, pode ter vendido muita revista para quem era fã da Cameron Diaz, ou só achou bonita, né, e falou, pô, como você nunca viu, né? Quase uma coisa meio, uma outra seção de revistas diferente. Mas a longo prazo, enfim, você acaba minando a sua credibilidade, que é o que vai fazer no final das contas a revista 7 ter um final não tão legal. Aqui o índice, e vamos lá. Essa revista aqui tem muitas matérias bem marcantes para mim. Seção de cartas, mensagens entre leitores. Aliás, eu acho que isso aqui, vou dar um spoiler aqui, porque eu tô vendo agora. É verdade, isso aqui é sempre no final, então vamos adiantar então, né? Mudou para frente. Eu gosto de ler umas mensagenzinhas dessa aqui, que é curioso. Entre leitores. Se você é apreciador de filmes Hollywood nas décadas de 40 e 50, como Vidas Amargas de Juventude Transferiada, e de atores como James Dean, escreva-me. Olha só, compra as edições, isso era bem comum, né? O pessoal procurando as edições da 7. Como é que é? Vendo com urgência materiais sobre Leonardo DiCaprio. Eu tenho livros, fotos inéditas, caraca. Vídeos, pôsteres, entrevistas, reportagens nacionais importadas. Olha só, que coisa, hein? Essas fotos inéditas aí, você tirou com a própria câmera, diretamente lá do DiCaprio, que coisa. Sensacional, né? Mel Gibson dá o troco, então uma matériazinha aí sobre os contratempos nas filmagens de O Troco, justamente, né, aí que tá o trocadilho. E a gente sabe que, no final dos contos, quem estava errado nessa história era o Mel Gibson, o Brian Helgeland, o roteirista e diretor, estava certo, a versão que tem dele do filme é melhor do que a versão que o Mel Gibson brigou para ter. Embora eu goste muito dele como diretor, o Mel Gibson, mas o Brian Helgeland também. Então, palmas para a Central do Brasil. Central do Brasil estava na temporada de premiações, aqui é o Globo de Ouro, essas duas páginas sobre o Globo de Ouro da época. Ele faturou o prêmio de filme estrangeiro. Infelizmente, isso não se repetiria no Oscar. Então a gente continua aí o Brasil sem nunca ter vencido um Oscar de melhor filme. E, de novo, não significa nada, né? Assim, não se deixem afetar por isso, mas é uma coisa, assim, uma competição que o país quer um dia vencer, mas a gente ainda não venceu. Jim Carrey ganhou o prêmio de melhor ator dramático e fez um discurso engraçado, bem na veia dele. Soldado Ryan ganhou 2 Globos de Ouro, diretor e filme drama, né? E teve os prêmios Cecil B. DeMille foi pro Jack Nicholson naquele ano. E aqui a gente tem até a lista dos vencedores do Globo de Ouro daquele ano. O Globo de Ouro, eu acho que 2021, mais do que em outros anos, quem o grande público teve mais acesso assim, a saber como o Globo de Ouro é uma grande picaretagem. A maior parte dos votantes, né, os 80 ou 80 e poucos votantes lá, só querem aparecer, muita falcatrua no meio. Não é 100%, eu sei, mas poucos se salvam ali. E isso veio mais à tona, mas é algo que é falado e sabido em Hollywood há muito tempo. Mas os atores, os artistas agora adoram receber prêmios, então eles continuam fomentando isso. Então a gente teve como tradicional no Globo de Ouro, eles dão um prêmio para todo mundo, basicamente.
porque eles querem agradar todo mundo. Os campeões de 98, o Titanic não entrou nessa conta, porque ele estreou em 97, eles até falam que, para concorrer ao Oscar, é besteira. Ele estreou no final do ano, muitos filmes estreiam no final do ano, é uma data boa também para os filmes. Para um romance, assim como ele era e tal, um épico, foi uma data boa para ele, tanto que deu certo. Mas aí ele entra como 97, não como 98. Apesar o maior dinheiro do Titanic ser arrecadado em 98. Então a gente tem Armageddon, Resgate do Soldado Ryan, Godzilla, Impacto Profundo, Quem Vai Ficar com Mary, Dr. Dolittle, Máquina Mortífera 4, Mulan, Show de Truman e A Máscara de Zorro. Vocês veem que esses números são só dos Estados Unidos, tá? Não são mundiais. E são bem diferentes de... Aliás, são mundiais ou são só dos Estados Unidos? Aqui não fala, agora eu tô na dúvida. Talvez sejam mundiais, sim. Talvez sejam mundiais. E aí vocês vão ver a diferença para as bilheterias que a gente já tem hoje em dia, tudo, né? Números bem mais inflacionados aí. Mas tem justamente a inflação, não quer dizer o mesmo número de ingressos vendidos, né? Acho que esse é o número que seria muito mais interessante da gente ter. Uma matéria com o Mike Myers, que estava em alta por conta de Austin Powers e as sequências. Aqui uma matéria curiosa sobre o destino da série Exterminador do Futuro. Aqui no momento a gente não tinha nem o 3 ainda, e eles debatendo, né, se o James Cameron vai voltar ou não, Schwarzenegger, se a Linda Hamilton, e agora a gente já sabe aí, vários filmes depois, tudo que aconteceu, e parece que, assim, foram aqueles 2 primeiros filmes, gente, assim, não... e é isso, né, é uma franquia que eu acho que só perde a cada filme novo que é lançado, ela só se queima mais. Uma matéria aí sobre o Mujica, maravilhoso, eu tive o prazer de conhecer ele na época da faculdade, uma palestra incrível dele, tem um autógrafo dele, bati um papo com ele após a palestra dele, figura sensacional, que eu acho que não é tão valorizada aqui no Brasil quanto deveria. Alguns filmes nacionais que estavam para chegar, vocês veem que a gente já tem o final do Radar Brasil, acho que uma perda para a revista, a gente não tem mais aquela sessão, o Radar Brasil, as notícias sempre continuam, a gente... Quer dizer, eu acho alguns caminhos, como eu falei, né, que vão a longo prazo minar a credibilidade da revista. Aqui uma matéria sobre dá para acreditar tudo que se lê na internet e sobre os boatos do Superman Lives, que hoje em dia a gente já sabe, era um projeto do Tim Burton com Nicolas Cage como Superman e não foi para frente, mas aqui falando sobre os boatos que rondam na internet e como não dá para acreditar nas coisas da internet. Curioso, né? Enfim, marcas do tempo, né? Essa história estava começando. Aqui notícias sobre o andamento de O Mundo Não É o Bastante, o novo filme na época do 007. Aqui, bem com o timing, né, do que a gente está tendo aí agora, Godzilla vs Kong. Aqui notícias sobre o Dinossauros da Disney, que foi uma das grandes... Eu queria ver um documentário sobre essa história do dinossauros, porque foi 200 milhões na época, isso aqui era uma quantia absurda para a época, para envolver, assim, teoricamente desenvolver uma tecnologia de dinossauros fotorrealistas, de animais fotorrealistas, que não foi bem isso, a gente tem o filme, mesmo na época a gente não achava isso. Jurassic Park foi bem mais impressionante do que dinossauros. E aí depois aqui falando já no assunto, a Toho desenvolvendo Godzilla Millennium, né, um novo filme de Godzilla. Aqui o Guia Reis, sobre o sucesso de Alto da Compadecida, que depois viria a estrear numa versão para cinema, e o Guel Arraes fez algum sucesso de cinema. Onde está Guel Arraes no cinema, né? Eu sei que ele está aí com outros projetos, tudo, mas eu gostaria de continuar vendo filmes dirigidos por ele. Gosto muito de todos os filmes que ele lançou no cinema. Acho uma pena não termos mais novos filmes dele aí. Invenções, uma matéria de curiosidades aqui, em sessão de linguiça, na verdade. Vamos passando porque vai ter coisas mais interessantes na revista. Mensagem para você, então essa matéria sobre o filme, que foi um grande sucesso de bilheteria com Tom Hanks e Meg Ryan, a terceira vez que eles fizeram uma parceria no cinema, acho que vai ter até aqui, sim. A primeira vez foi Joey contra o Vulcão, e a segunda foi Sintonia de Amor, que eu considero o melhor. Eu gosto também, revi mais recentemente Joey contra o Vulcão. Não é um filme simples, é um filme bem estranho, é muito, mas eu acho muito bacana, assim, ele é visualmente muito interessante, é muito ousado, eu acho que é muito bacana, mas eu não sei se
visto, assim, não é um filme com grande apelo, digamos, apesar de ter sido um sucesso também na época. Mas acho que ele tem um visual e a arte, e um ritmo que hoje em dia não sei se daria tão certo. Sintonia de Amor já não, né? Se tornou um clássico, inclusive, muito referenciado em outras comédias românticas atuais, né? Ele serve de inspiração como ele, o filme, que agora eu vou tarde demais para esquecer, eu acho, serve de inspiração dentro da história de Sintonia de Amor. Sintonia de Amor se tornou esse clássico para uma nova geração. Então, muito legal. E uma longa matéria sobre o filme. Eu achei bacana também essa nota, acho que vale a gente recordar, sobre a Warner, né? Warner sai do buraco com sucesso. Como o sucesso de Mensagem para Você ajudou o estúdio a equilibrar as contas. E aí a gente tem uma listagem aqui de alguns fracassos da Warner, que eu acho muito bacana a gente relembrar. A Warner se deu muito bem, né, nos anos 80, eles destacam aqui, né, principalmente com Máquina Mortífera e Batman. E foi justamente, ironicamente, o próprio Batman que começou o declínio da Warner, né? Um período de dificuldades financeiras para a Warner, porque Batman e Robin não fechou no vermelho, né? Foi um filme muito, muito caro, que não rendeu o que se esperava. E alguns outros fracassos, como Esfera. Só que aí você vai vendo os filmes, tá? Não são filmes maravilhosos e hoje em dia a gente vê como clássicos esses filmes e que foram injustiçados. Não, são filmes fracos, são filmes com muitos problemas. Alguns são filmes ruins. Então, Esfera, O Mensageiro, Os Vingadores. E filmes todos esses muito caros, tá, pessoal? Esses filmes todos, para quem não conhece esses filmes, muito caros na época. A Warner investindo pesado nessas produções. Mas o mais curioso é que viriam algumas apostas aqui. A própria revista fala que, então assim, ó, né, os 70 milhões de Mensagem para Você, que foi um filme barato. Para 99 a Warner, que era, né, a gente está aqui em fevereiro de 99 nessa revista, tem apostas certeiras na bilheteria certeiras. Essas duas palavras é muito engraçado. Nova colaboração de Will Smith e seu diretor de Homens de Preto, Barry Sonnenfeld, na aventura Wild Wild West, As Loucas Aventuras de Wild West. A gente sabe que foi um fracasso e também foi outro filme milionário, custou muito caro esse filme, foi um fracasso de bilheteria e o filme é ruim. Não interessa, tá, saudosismo, se a gente se diverte ou não. Eu também, eu até me divirto assim com algumas coisas desse filme, mas é um filme ruim, gente, não tem papo. E foi um fracasso na bilheteria, e eles falando aqui como bilheteria certeira. Deep Blue Sea também não foi muito bem, com o do Rennie Harlin. Produções que vão bater de frente com Star Wars, vai ser uma briga boa. A gente vai ter mais na frente aqui uma matéria bem legal. Começa a primeira matéria com fotos, tudo, de Star Wars Episódio 1 e uma matériazinha com os concorrentes a ter uma bilheteria, né? Ninguém disputou com Star Wars, né? Assim, Star Wars bateu recordes e tudo mais na época, então não deu para ninguém naquele ano. Jornada nas Estrelas Insurreição. Eu sou fã de Jornada nas Estrelas, mas eu não conheço, não é nem que não sou fã, é que eu não conheço a nova geração. Eu nunca assisti nenhum filme da nova geração e não assisti as séries da nova geração. Eu ainda quero, mas os originais eu sou muito fã, tanto da série quanto dos filmes. E aqui fala da maldição do capítulo ímpar, né? Eu não concordo muito, mas de maneira geral é assim: os filmes ímpares são ruins, os filmes pares são bons. Mas eu não concordo, porque eu gosto de quase todos, acho que quase todos são bons. E tem alguns pares que eu acho bem bons, assim, que eu acho injusta. Ímpares, né, que eu acho bem bons. A Última Fronteira, por exemplo. Eu gosto muito da Última Fronteira. Eu não vejo esse problema todo com a Última Fronteira. É um dos meus favoritos, inclusive. Mas, a grosso modo, os pares costumam ser melhores que os ímpares, e aí tem essa história. Aqui a matéria do Além da Linha Vermelha, que é uma matéria muito marcante para mim. Eu lembro que eu estava muito empolgado sobre esse filme. Na época eu não conhecia o Terrence Malick, só de ler. Eu ainda não tinha assistido os filmes dele. Só 2 ou 3 anos depois que eu fui assistir aos 2 filmes que são citados aqui, né, nos anos 70, na faculdade já. Mas eu lembro que essa história toda ao redor desse filme, a gente já teve matéria aqui que eu já mostrei em outras revistas antes, sobre o casting, e quando o Terrence Malick anunciou que voltaria da aposentadoria, da reclusão dele, todos os atores de Hollywood querendo aparecer nesse filme, tanto que tem vários atores grandes fazendo apenas pontas nesse filme, porque todo mundo queria aparecer nesse filme. E recentemente, assisti uma entrevista, a entrevista não é recente, mas eu vi recentemente, uma entrevista acho que de 2, 3 anos atrás, com Christopher Plummer, que faleceu esse ano, infelizmente, e ele fala sobre
trabalhar com Terrence Malick. Ele trabalhou com Terrence Malick no Novo Mundo, que é um dos meus filmes favoritos da vida, e que ele jamais voltaria a trabalhar com Terrence Malick, porque ele é muito devagar e muito lento, e, bom, você vê nos filmes dele essa coisa poética, e que eu acho maravilhoso, assim, eu amo os filmes dele. E ele diz que nesse filme aqui, no Além da Linha Vermelha, pelo roteiro e tudo, e nas filmagens, tudo, o personagem do Adrien Brody era o protagonista. E isso mudou totalmente na montagem do filme, né? E o Jim Caviezel se tornou protagonista. E ele fala sobre isso, né? Como assim, os filmes, o jeito que o Malick filma, e que dá essa margem, e todo filme pode mudar na montagem, né? E a gente tem várias histórias na história do cinema sobre isso. Mas, enfim, na maneira com que ele filma e que ele vai descobrindo a história, e o Adrien Brody fez o filme achando que ia ser o protagonista, e quando o filme saiu, descobriu que o Jim Caviezel tinha virado protagonista. Aqui uma foto das poucas disponíveis do Terrence Malick. Ele assinou um contrato na época, até aqui, ó. O novo filme não fez com que Terrence Malick quebrasse o silêncio de 20 anos. Em seu contrato consta uma cláusula que o desobriga a dar entrevistas. Então não é porque ele voltou a trabalhar que a imprensa teve acesso a ele. Um homem recluso aí. A Vida é Bela, outro dos concorrentes daquele ano do Oscar. Foi um Oscar muito bacana, né? A gente teve Soldado Ryan, Além da Linha Vermelha, A Vida é Bela, os três de Segunda Guerra, embora A Vida é Bela seja um outro viés, né? Mas os 3 filmes de Segunda Guerra e 2 filmes da época elizabetana, os 2 com Elizabeth nos filmes, Shakespeare Apaixonado e Elizabeth, da Cate Blanchett. Então, A Vida é Bela, e aqui uma matéria sobre os filmes que podem tirar o Oscar de Central do Brasil. Central do Brasil não ganhou o Oscar, se não me engano foi Festa de Família que levou o Oscar. Não me recordo. Mas aqueles falando sobre os concorrentes de Central Brasil no Oscar. Onde Fernanda Montenegro... A gente vai ter essa matéria, né? Acho que a próxima revista vai falar sobre isso, ou daqui a 2, sobre o Oscar daquele ano, e a Fernanda Montenegro indicada a melhor atriz, e perdendo para Gwyneth Paltrow, do Shakespeare Apaixonado. Eu fico muito chateado com... Eu vou falar mais isso lá na frente, mas só para citar, com os prêmios que Shakespeare Apaixonado ganhou. Porque trouxe... e tudo por causa lá da Miramax e do poder do Einstein nos bastidores. Porque é um filme muito bom, é um roteiro muito bom, atuações incríveis, é um roteiro muito bom. E só o fato de ter sido indicado, assim, é sensacional. O fato de ganhar, enfim, é que eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não acho que com o Resgate do Soldado Ryan e com Além da Linha Vermelha, esse que é o problema, né, do Shakespeare Apaixonado. Ele venceu prêmios, e prêmio de atriz também, e acabou isso gerando birra em muita gente com o filme. Aqui no Brasil mais ainda, porque tem essa questão da Fernanda Montenegro e do Central do Brasil. Tem muita gente que odeia o Shakespeare Apaixonado por conta disso. E eu fico triste com essas vitórias do Shakespeare Apaixonado, porque o filme é muito bom. Ele é muito bom. Não é culpa do filme, as vitórias e tudo mais. Culpem o Harvey Weinstein, a Miramax, e não quem fez o filme, porque é uma trilha sonora do Stephen Warbeck maravilhosa, fotografia, direção de arte. Então, assim, é um filme belíssimo, eu amo esse filme, e não é porque ele venceu o Oscar do Central do Brasil, do Soldado Ryan, que a gente tem que ficar com raiva de um bom filme. E eu fico triste porque ele venceu, porque daí fez com que muita gente tivesse raiva desse filme. Mas eu gosto muito. A Noiva de Chuck, Sangue de Fumaça, Quem Sou Eu, do Jack Chan, eu adoro esse filme, eu lembro na época que aluguei, sensacional. A matéria de capa, então aqui a gente vai ver várias fotos que na época você via em sites de fãs, tipo fotos da Cameron Diaz, tipo, e são essas fotos que estão ilustrando aqui a matéria, fotos famosas que estavam em outras revistas também, algumas fotos famosas da Cameron Diaz, talvez vocês agora reconheçam aí, mais de quando ela explodiu assim em Hollywood. E uma matéria falando sobre ela, mas basicamente uma matéria para preencher a capa e para vender revista com fotos chamativas da Cameron Diaz. Né? Não preciso nem dizer muita coisa aqui, né? Cameron Diaz que é realmente um dos grandes símbolos, sex symbols do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Crush.
E aqui, finalmente, a primeira matéria com mais fotos, tudo, sobre o episódio 1. Então, a data, 24 de junho de 99, quando estreou. Jamais esquecerei. Eu estava lá com camisa que eu mandei fazer, mas aí eu conto essa história quando a gente chegar nessa revista, que vai ter a revista do episódio 1. E foi inesquecível. Eu repito, gente, tipo, nunca vi um hype tão grande por um filme que nem foi o hype do episódio 1. Eu participei de um hype de tudo, das sequências de Matrix, é, dos outros Star Wars, da nova trilogia, mas nada se comparou a isso. Assim, eu acho que comparável a isso só foi episódio 5 e episódio 6 na época. Foi uma coisa de louco, gente. Não tinha ingresso para comprar, as filas, as salas, foi assim uma loucura. E aqui eles falam sobre essa matéria da Vanity Fair, né, que foi a primeira revista com fotos da Annie Leibovitz maravilhosas dos bastidores e já do pessoal com figurino. Foi a primeira vez que a gente viu figurinos e personagens e tudo mais. Primeiro vislumbre de episódio 1. O Yoda em boneco ainda. O George Lucas já estava com aquela história toda de efeitos especiais. Esse filme todo, um dos problemas é esse. Mas tem mais efeitos práticos no episódio 1 do que teria nos episódios 2 e 3. Inclusive o Yoda. Mas nas versões em que a gente tem o Blu-ray, não é esse Yoda de boneco. Eu acho que talvez quem tem VHS em DVD ainda tenha o Yoda de boneco. Quem tem Blu-ray, aí já é o Yoda digital. Que inferno, né, gente? Deixa eu mostrar primeiro os filmes aqui, vai. A luta do século, né? Então, os filmes que vão poder concorrer com Star Wars pelas bilheterias. Foi um ano muito. Foi o verão americano, né? Meio do ano aqui pra gente, nosso inverno. Muito marcante pra mim, porque Matrix foi uma coisa sensacional, foi uma experiência única no cinema. A Múmia foi maravilhoso. Eu assisti no mesmo dia que eu assisti o episódio 1, inclusive. Eu assisti a Múmia. Quer dizer, não assisti tudo, porque quando eu fui assistir a Múmia, a luz acabou. Teve um apagão, foi a época dos apagões, e teve um apagão em São Paulo, e sem gerador de cinema aqui em São Paulo, e acabou momentos antes da Múmia aparecer pela primeira vez no filme. E aí eles deram ingresso pra todo mundo, eu ganhei um monte de ingresso. Nossa, eu fiquei indo de graça, tipo, uns 2 meses no cinema com os ingressos que eles deram pra gente, porque era um dia que tava lotado o cinema, que foi a estreia do episódio 1, e tinha a Múmia também. Tarzan, outro muito marcante no cinema, trilha sonora. Aqui alguns outros. O Thomas Crown eu vi no cinema também. De Olhos Bem Fechados, Sleepy Hollow. Até o The Haunting of the Hill House, que é bem ruinzinho, mas eu vi no cinema também. E o Wild Wild West também vi no cinema, mas assim, é péssimo esse filme, é péssimo. Aí a Sete fazendo de tudo para ganhar dinheiro. Então, propaganda de filmes pornô, agora em DVD, cadê? Melhor dos filmes adultos, agora em alta tecnologia para o seu prazer. Fale com o seu representante ou ligue. Olha só, hein? Que beleza. É fogo, né? Você vê que a gente vai vendo essas coisas, eu acho bacana também ver. Eu não gosto de me apegar muito, mas ver os caminhos que a nova editora e os novos editores, o novo editor da revista vai levando a revista, né? Pois é. De cara limpa, Tom Hanks, uma grande matéria aqui com Tom Hanks, uma entrevista, como eu já citei outras vezes, né? Geralmente essas entrevistas feitas por alguém lá fora, né? E compradas, e aí alguém aqui, a maioria das vezes o próprio Sérgio Riso faz uma introdução aqui para o Brasil e aí a tradução da entrevista. Então, pegar só os destaques, acho que nunca faria o papel de um vilão, nem em filme do 007. Já o James Bond, tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o card aparecendo aqui em cima, de pessoas falando a frase, né, Bond, James Bond, e tem o Tom Hanks, tem um filme dele em que ele fala essa frase, né, Bond, James Bond. Então tá aí o desejo dele, de muito antigo, dele ser o James Bond. Nasceu no continente errado. Espero ser um dos finalistas do Oscar. Às vezes é engraçado, outras é o inferno na Terra. Tom Hanks, muitas vezes indicado ao Oscar. Julia Roberts, paixão minha até hoje. Tudo que eu amo e odeio.
Amo, então vamos ler duas ali. A Comediante Lucille Ball e Envelhecer. E odeia perguntas sobre quanto eu ganho. Todo mundo odeia essa pergunta, Julia. Fofocas, papéis repetitivos. Isso aí. Grande atriz. A coluna da Dulce Damasceno de Brito sobre os hobbies esquisitos de algumas celebridades. Aqui em destaque a Julie Andrews, o Jeff Bridges e o Robin Williams. E aí, nos vídeos lançamentos, começamos a retornar a revistas já mostradas aqui, porque eu mostrei para vocês a primeira dessa série de vídeos, foi a do Arquivo X, no cinema, e agora aqui, alguns meses depois, a gente tem Arquivo X sendo lançado em home video. Demorava bem mais do que atualmente, que a gente tem até, nesse momento, estresse acontecendo direto aí em home video. Mesmo dia do cinema, ou sequer no cinema, né? Então aqui alguns dos vídeos de lançamentos. Mr. Nice Guy, outro bom filme do Jack Chan, com trabalho de coreografias e dublês sensacional. No caso dele, ele mesmo, né? Óbvio, mas sensacional. Algum outro destaque aqui. Tempestade é um filme B, mas que eu lembro que me marcou bastante, esse filme com o Christian Slater e o Morgan Freeman. Eles na água e tudo mais. Por uma Vida Menos Ordinária, muito bom, o filme do Danny Boyle, um dos primeiros filmes que ajudou a lançar ele pro mercado, e também o Will McGregor e a Cameron Diaz. Foi depois do Máscara. Fugindo do Passado. Paulo, o Papagaio, passava muito o trailer desse filme nas fitas na época, e eu lembro de assistir também. Os Miseráveis, com Liam Neeson. Golpe Fulminante, do Tsui Hark, com Van Damme. Aqui a matéria, uma das matérias que estava na capa sobre sugestões de filmes para o carnaval, né? Aquela história de sempre, né? Ah, você que não gosta de carnaval, que não gosta de desfile. Então a gente preparou uns filmes para você ver aqui. E todas as indicações muito boas, né? Todos os filmes que eles listam aqui são maravilhosos. Patton, Nascido para Matar, Apocalipse Now, Lá no Oeste da Arábia. E aí uma série de filmes aqui de guerra. O porquê da guerra eu não entendi tão bem, acho que é por causa, de novo, do tema Além da Linha Vermelha. Também tinha uma notinha ali sobre o Resgate do Soldado Ryan. O Resgate do Soldado Ryan ganhou os prêmios do Globo de Ouro. Então tinha guerra meio em voga aqui em fevereiro de 99. Mais um motivo porque eu digo que fosse mais fiel ao conteúdo e ao nicho, Além da Linha Vermelha teria que ter sido a capa dessa revista. Aqui uma matéria sobre programas de cinema na TV a cabo. Então a gente tem Inside Actors Studio, que eu assistia sempre que eu conseguia, quando ia na casa de algum amigo ou tio que tinha TV a cabo. Eu achava muito legal. Showbiz, e aí vários, a gente vai vendo programas da época. Para quem, nessa época que eu não tinha TV a cabo, a gente demorou bastante tempo para ter TV a cabo em casa. Então a maioria eu não assisti, conheço só de nome, de ver nas revistas, quando eu ia na casa de um tio meu, ver nas revistas assim que tinha a programação, falando desses programas. Alguns eu cheguei a assistir, mas a maioria não. Acho que o único que eu assisti mais assim, foi o Inside Actors Studio. E aqui, clássicos por assinatura, destaques da TV por assinatura. Vestida para Matar. Aí, essa matéria, esse bloco aqui costumava ser maior, né? Ele deu uma diminuída. Aqui, Cinema para Guardar, né? Então, opções de compra. Eu achei bem legal, porque quem aí lembra desses mangás, Guerras Nipônicas? Eu não sei se eu tenho, eu preciso dar uma procurada lá em casa, na casa dos meus pais, mas eu tive esses mangás aqui de Star Wars. Eu comprei. Alguém mais aí teve? Tem ainda? Comprou? Leu na época? Eu lembro que eu comprei. Não sei se eu cheguei a comprar todos, mas o primeiro eu comprei com certeza. O primeiro e o segundo, eu acho. Vocês lembram desse aí? Deixem aí nos comentários. E se vocês têm também. Livro Dossiê Simpsons. Manobras Radicais, Star Wars Rogue Squadron. Nossa, eu lembro que eu era louco para jogar isso aqui. Eu só viria jogar jogo de Star Wars. Eu acho que eu cheguei a jogar na casa de um amigo meu algum jogo. Eu joguei o
eu não vou lembrar qual que era, Battlefront, talvez, na casa de um amigo meu, no computador. Mas eu mesmo só viria jogar um jogo de Star Wars, eu acho que 3 anos depois dessa revista, que é quando eu teria um computador em casa. E foi justamente um jogo inesquecível pra mim, que é o Pod Racer, o Star Wars Racer, baseado no episódio 1, que eu sou... Nossa, eu fiquei viciado naquele jogo, foi um dos primeiros jogos de computador que eu tive. Inesquecível. E é isso, o que você vai ver na 7 de março. Elizabeth, Shakespeare Apaixonado e o Oscar 99. É... E aí a gente fala mais sobre aquele Oscar e tudo que eu comentei já aqui previamente. A coluna Nostalgia, falando sobre as inspirações do cinema em filmes do passado, né? Então a Pequena Loja da Esquina, que deu origem à mensagem para você, né? Uma refilmagem. E outros exemplos aqui, Professor Aloprado e tudo mais. E essa coisa do saudosismo, né? Que, nostalgia, como sempre digo, mata. Cuidado, pessoal. Consuma em doses homeopáticas. Propaganda Telecine. E é isso, pessoal. Essa foi a revista 7 de fevereiro de 99. E como vocês viram, a próxima é uma edição do Oscar. E as edições do Oscar são sempre muito legais. Elas costumam ser até maiores. Então, mal posso esperar para rever essa revista. E espero vocês lá. Muito obrigado mais uma vez. Se você curtiu, deixe seu like aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. E se você se interessar, dá uma clicada aí. Como se tornar um membro. Veja se você pode, se é viável. E agradeço demais a todos os membros aqui do canal. Um abraço, pessoal. Muito obrigado mesmo pela força de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e até mais.